Bom, a primeira questão, ela dizia para a gente o seguinte: Cícero chegou à sua suposta casa após umas cervejinhas e resolveu discutir a relação com a porta. Tamanho foi o esforço que fez sobre a mesma que a deixou presa apenas por uma dobradiça conforme a figura. Estava decidido a arrancá-la. Sabendo que a fixação desta última dobradiça é muito resistente, a força mínima que deverá fazer para romper o pino, que tem 0,5 centímetros ou meio centímetro de diâmetro, cuja tensão de cisalhamento desse material, do material desse pino, é de 300 kgf por centímetros quadrados, será de aproximadamente, então a porta ficou presa nessa única dobradiça, e aí que arrancar e a gente vai pensar que vai romper por cisalhamento. Então, como é que a gente vai fazer para poder calcular qual é essa força, né, que Cícero vai ter que fazer? Bom, então nós vamos lá. Primeiro, os dados, né? É a força que eu quero saber, o diâmetro que vale 0,5 e a tensão que é 300 kgf por centímetros quadrados. A nossa fórmula diz que a tensão é igual à força dividido pela área. Então a gente vai ter que olhar para cá e verificar em quantas partes está havendo cisalhamento. Então, numa questão dessa de pino, que une duas partes, sempre as superfícies de contatos são os locais onde haverá cisalhamento. Então, nós temos aqui 4 pontos de cisalhamento. Então, como eu tenho 4 pontos de cisalhamento, como é que vai ficar a minha fórmula? A minha fórmula, né, ela vai ficar com 4 vezes S aqui, porque a minha seção transversal do pino, a gente sabe que é uma seção transversal circular, e se eu estou cisalhando em 4 pontos, são 4 seções cisalhadas, na hora de fazer a minha fórmula, eu vou botar um 4 vezes S aqui embaixo. E aí eu não erro mais. Senão eu fico pensando o que eu vou fazer depois com essas 4 áreas e posso multiplicar onde deveria dividir ou dividir onde deveria multiplicar. Feito isso, agora fica tranquilo, né? A gente vai isolar o valor da força, então passo tudo para cá, a força vai ser igual a 4 vezes a tensão vezes a área. Já tem o valor da tensão, então preciso agora do valor da área para chegar ao valor da força necessária, né? Então, como a área é uma seção transversal circular, então vai ser πd2 sobre 4. Substituindo os valores, eu tenho uma área de aproximadamente 0,2 centímetros quadrados. Substituo na minha fórmula lá, 4 vezes 300 vezes 0,2, então vai cortar centímetro quadrado por centímetro quadrado, sobra em kgf. Então, minha força é 240 kgf. Então, 240 kgf é a força máxima que está resistindo aqui. Então, preciso fazer um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais vai ser quanto? 241 kgf. Tá? Então, essa é a resposta da minha primeira questão. A segunda questão: se for dobrado o diâmetro do pino da questão anterior, a nova força mínima necessária deverá ser próxima a. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Todos os dados são idênticos, o que vai mudar aqui é a área. Ao invés de meio centímetro, eu vou ter 1 centímetro de área. Então, eu quero saber novamente a força, o diâmetro agora aumentou para 1 centímetro e a tensão continua sendo a mesma. Então, vou calcular a minha nova área. Minha nova área, substituindo o valor lá do diâmetro, que agora é 1 centímetro, eu vou ter uma área de 0,785 centímetros quadrados. E agora eu vou jogar direto aqui na minha fórmula, né? Porque eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar. Então, F vai ser igual a 4 vezes a tensão vezes a área. Substituindo os meus valores, eu vou ter uma força de aproximadamente 942 kgf. Então, a resposta aqui é a letra A. Vamos para a próxima questão. Andrew e Lívia, grandes amigos, né? A gente homenageou primeiro Cícero, agora o Andrew e a Lívia, resolveram testar suas forças, provocando uma deformação em tubos de PVC de diâmetro nominal de 3/4 de polegada, segurando cada um em uma de suas extremidades e promovendo movimentos de rotação em sentidos opostos. Um dos tubos tinha um comprimento de 3 metros, o outro de 6 metros, para os quais eles aplicaram o mesmo torque. Neste episódio, é correto afirmar que, então vamos lá, o ângulo de torção sofrido pelo tubo de 3 metros de comprimento foi maior porque seu comprimento é menor. Não, a gente sabe que quanto menor o comprimento, mais difícil é para torcer. Então, essa alternativa não está correta. O ângulo de torção sofrido pelo tubo de 6 metros de comprimento foi maior porque seu comprimento é maior. Sim, o ângulo de torção ele é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, mais fácil de torcer. Vamos ver se a gente elimina as demais. Por enquanto, é a letra B. O comprimento dos tubos não interfere no ângulo de torção sofrido pelos mesmos. Acabamos de explicar que depende, sim.
Se o diâmetro do tubo de 3 metros de comprimento fosse maior, o ângulo de torção seria maior. Não, aqui é inversamente proporcional. Quanto maior o diâmetro, menor o ângulo de torção. Então, se o diâmetro do tubo de 6 metros de comprimento fosse menor, o ângulo de torção seria menor. Não, quanto menor o diâmetro, né, maior é o ângulo de torção. Então, a gente ficou com a resposta letra B. Essa é a nossa alternativa correta. Próxima questão. Uma barra cilíndrica, aliás, é o enunciado para as próximas questões, né? Uma barra cilíndrica maciça de 10 centímetros de diâmetro, enquanto submetida a um torque de 1,3 toneladas-metro, sofrendo um ângulo de torção de 1 grau. Sabendo que o material da barra apresenta um modo de elasticidade de cisalhamento da ordem de 8,8 vezes 10 a quinta kgf por centímetros quadrados, a gente vai ter que, diante do esforço ao qual a barra se encontra submetida, analisando suas propriedades e deformações, para o diâmetro citado, né, a mesma deverá ter o comprimento máximo de. Por que máximo? Porque menor do que esse, menor do que o comprimento que a gente encontrar, todos eles vão conseguir resistir ao torque que está sendo submetido. Tá? Então vamos lá. Nós temos, foi fornecido o diâmetro de 10 centímetros, o torque de 1,3 toneladas-metro, o ângulo de torção de 1 grau, o modo de elasticidade de cisalhamento de 8 vezes 10 a quinta kgf por centímetros quadrados, e a gente quer saber qual vai ser o comprimento. Então, a gente tem aquela nossa fórmula do ângulo de torção, mas a gente já sabe que para trabalhar na fórmula do ângulo de torção, a gente precisa pegar o ângulo e colocar em radiano, eu não posso trabalhar em grau. Então, o primeiro passinho é aquela nossa regrinha de 3, né? Então, 180 vai estar para π radiano, assim como 1 grau, que é o que eu tenho, vai estar para o meu θ, que é o valor que eu preciso jogar na fórmula. Efetuando essa regrinha de 3 aí, eu vou determinar que o meu ângulo em radiano vale 0,017. E agora eu vou utilizar a fórmula do ângulo de torção. Agora, o que eu preciso? Eu quero calcular o comprimento. Então, se eu quero calcular o comprimento, isolando o comprimento, isso tudo que está aqui embaixo passa para lá multiplicando, e esse 32t passa para cá dividindo. Minha fórmula vai ficar com esse aspecto. Substituindo os valores, né? O ângulo 0,017 que eu transformei, π 3,14, o diâmetro valia 10, o modo de elasticidade de cisalhamento 8 vezes 10 a quinta, e aqui embaixo não posso me esquecer que o torque está em tonelada-metro, então eu tenho que passar, ó, uma tonelada tem 1.000 quilos e um metro tem 100 centímetros. A partir daí eu vou encontrar um comprimento de 102,65, ou seja, a minha resposta é a alternativa C. Próximo, o torque aplicado à barra imprime uma tensão de cisalhamento da ordem D, lembrando-se de que a barra é maciça. Então, nós temos um torque de 1,3 toneladas-metro, nós temos um diâmetro de 10 centímetros e eu quero saber qual é a tensão de cisalhamento para uma barra maciça. Para a barra maciça, a fórmula é 16T dividido por π vezes D ao cubo. Não posso me esquecer que, como o diâmetro está em centímetro, aqui, ó, tonelada vezes metro, e aqui eu quero kgf por centímetros quadrados, eu tenho que passar isso aqui para kgf vezes centímetro, ou seja, vou multiplicar por 10 a quinta, ou por 1.000 e por 100. Então, substituindo lá os valores, né, 1.000 e 100, eu vou achar uma tensão de 662,42, ou seja, alternativa A. Próxima questão. Qual seria a nova tensão, considerando as mesmas condições, ao ser realizado um furo de 5 centímetros no centro e ao longo da barra? Ou seja, a minha barra, que era maciça, ela agora passa a ser vazada, com um diâmetro externo, que era o diâmetro nominal dela, de 10 centímetros, e agora ela tem um diâmetro interno que vale 5 centímetros. Vai mudar a nossa fórmula agora para o cálculo da tensão. Então, na verdade, ele seria nova tensão, né? Apareceu como torque. Então, a minha nova tensão, que eu quero calcular, ela depende agora de um diâmetro interno, que é de 5 centímetros, um diâmetro externo, que é de 10 centímetros. E aí eu tenho minha nova tensão, vai ser 16 vezes o torque vezes o diâmetro externo, dividido por π vezes diâmetro externo à quarta menos diâmetro interno à quarta, e aí substituindo os valores. Não posso me esquecer, tá, que na verdade o que eu quero calcular aqui é a tensão, tá? Eu tenho o torque anterior que a gente já tinha utilizado, de 1,3 toneladas-metro, que eu tenho que multiplicar por 1.000, tenho que multiplicar por 100.
o meu diâmetro externo, que agora é 10, e meu diâmetro interno, que agora é 5. Então, eu vou ter aqui uma tensão de 706,58 kgf por centímetros quadrados. Próxima questão. Na confecção de determinadas peças, utiliza-se um punção de diâmetro D para perfurar uma chapa de espessura H. A seção a ser cisalhada S pode ser indicada pela fórmula. Então, a gente estudou isso aqui direitinho. Ó. Na verdade, a gente vai olhar aqui, ó, D ao quadrado vezes H não representa fórmula alguma. πd2 também não representa fórmula alguma. πd2 sobre 4, aí sim é da seção transversal circular. D vezes H também não representa fórmula alguma. O que sobra para a gente aqui? Ó? É essa fórmula aqui. Ó. Quando a gente utiliza punção, a gente está cisalhando a superfície lateral do cilindro, que é representada por π vezes D vezes H, onde H é a espessura da minha chapa. Tá? Próxima questão. A figura ao lado representa um conjunto solidarizado por parafuso com um diâmetro de 20 mm fabricado em aço carbono, solicitado por carga F de 12 kN. Com base nesses dados, conclui-se que a tensão de cisalhamento em megapascal no parafuso corresponde a... Se a gente pensar um pouquinho, né, e quiser fazer uma reflexão sobre os valores, quiser estimar, a gente resolve isso fácil. Porque, olha só, quando eu falo em diâmetro de 2 milímetros, se eu pensar nesse diâmetro passando para centímetro, vai ficar 2 centímetros. Se eu for calcular a área, essa área vai ser igual a quê? Vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado dividido por 4, que vai dar π. Então, a minha área está valendo π. Então, imaginem só, já está aqui embaixo. Ó. A gente precisa agora entender que relação é essa que vai estar aqui em cima. Então, vamos olhar para cá. Ó. Na verdade, nesse esquema aqui, eu tenho quantas superfícies de contato? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fórmula da tensão seria o quê? Tensão é igual a força dividido por 6 vezes a área. Eu já sei que a área vale π. Então, eu vou ficar o quê? Não vamos fazer transformação nenhuma aqui. Ó. Eu terei 12 dividido por 6 vezes π. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Então, qual a única resposta aqui que pode ser? Essa daqui, ó. 20 dividido por π. Porque aqui seria 1,5, aqui seria 2,4, aqui seria 3, aqui seria 4. Então, só sobra essa alternativa. Então, num apanhado geral, se você olhar rápido e não quiser fazer essas transformações todas, a resposta está aqui, letra B, 20 dividido por π. Tá? Por conta da relação de 12 dividido por 6, que dá 2. Então, só pode ser 20. Mas se a gente quiser fazer bonitinho, então bonitinho, a gente vai lá. Nossa força é 12 kg, ela vale 12 kN, então quilo corresponde a 1.000, então eu tenho 12.000 newtons. O nosso diâmetro vale 20 milímetros, então como eu estou tratando aqui em newton por metro quadrado, né, eu estou falando de pascal, então eu vou transformar o diâmetro em metro, então 0,02 metros. E eu quero saber qual é a tensão, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular minha área, que é πd2 sobre 4, substituo o valor do diâmetro, que é 0,02 metros, e vou achar a área em metro quadrado. Eu tenho uma área D. Não vou efetuar a divisão do π pelo 4. Por quê? Porque tem que aparecer π na resposta. Então vou manter o π aqui bonitinho. Ó. 0,002 ao quadrado dividido por 4 vai dar 0,0001 vezes π metro quadrado. Então, determinei a área. Agora, aquela nossa relação, né? Tensão é igual a força, como disse para vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfícies de contatos. Então, não posso esquecer que é 6 vezes S. Substituindo os valores, eu tenho, então, ó, a minha força, 12.000 newtons, dividido por 6 vezes 0,00001 π metro quadrado. Então, minha unidade já está aqui, ó, newton por metro quadrado, eu vou achar em pascal. Então, eu venho aqui, ó, faço a minha conta, ó. Isso aqui, 12.000 dividido por 6 vezes isso, vai me dar esse valor aqui, ó, 3 zeros mais 3 zeros, 20 milhões. Então, 20 milhões dividido por π, pascal, ó, newton por metro quadrado. Mas um megapascal não tem 10 a sexta? Então, eu vou cortar aqui 6 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai sobrar? 20 dividido por π. Então, a minha tensão é 20 dividido por π megapascal, como a gente já tinha visto anteriormente, né? A relação de 12 dividido por 6,
que vai dar 2. Então, o único lugar que tem aqui 2, ó, é o 20. Então, está aí a nossa resposta, 20 dividido por π. Bom, a próxima questão. E se, né, eu aplicar uma força de 1,89 toneladas no conjunto dessa questão aqui, então estou mantendo o meu diâmetro, né? E qual será a nova tensão de cisalhamento? Notem que agora eu estou trabalhando com kgf por centímetros quadrados. Então, a minha área eu vou ter que achar em centímetros quadrados. Então, o diâmetro que está em milímetro, agora eu vou ter que passar para centímetro. Então, nós temos uma força de 1,89 toneladas, um diâmetro de 20 milímetros, que a gente vai ter que passar para centímetros, né? E aí, quero calcular a tensão. Então, vamos lá. Primeiro, calculando o valor da área. Então, não posso me esquecer que 20 milímetros são 2 centímetros. Substituo lá na fórmula e vou ter uma área de 3,14 centímetros quadrados. Agora, como eu não estou tratando mais com respostas em π, já estou substituindo o valor, tá? Porque aqui dá 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 4 dá 1, então dá 3,14 centímetros quadrados. E agora eu vou direto aqui na minha fórmula, que a gente já sabe, ó, força sobre 6 vezes S. Substituindo os valores, né, a força está em tonelada, multiplico por 1.000 para passar para kgf, coloco os valores e vou ter uma tensão de 100,31 kgf por centímetros quadrados. Como está pedindo aproximadamente, o valor mais próximo, né, se eu for arredondar isso aqui sem casa decimal, como o número aqui que vem é 3, então eu desprezo tudo que vem depois. Então, minha resposta é 100 kgf por centímetros quadrados. E finalizando, considere o pino submetido a uma carga axial de tração conforme a figura e observe as assertivas. Primeiro, ao ser submetido ao referido esforço, o pino poderá romper por tração ou por cisalhamento. Correto? Se eu faço uma tração aqui, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai romper aqui e toda a cabeça fica para lá e o corpo do pino vem para cá. Nesse caso, eu estou rompendo por tração. Ou haverá, né, uma seção cisalhada aqui, ó, por dentro da cabeça do pino, correspondente a um cilindro. E aí todo esse corpo vai sair e vai ficar com um buraco na cabeça. E aí, nesse caso, será por cisalhamento. Então, não está correta. 2. Caso a ruptura ocorra por tração, a área a ser analisada corresponde à superfície de uma seção circular. Exatamente. Se eu traciono isso daqui, ó, puxei e o corpo saiu soltando-se da cabeça, a área cisalhada está aqui, ó, que corresponde a uma seção transversal circular. Correta a segunda também. E terceiro, caso a ruptura ocorra por cisalhamento, a área analisada corresponde à superfície lateral do cilindro. Sim, para deixar um buraco aqui na cabeça do pino, a seção cisalhada vai ser a superfície lateral do cilindro. Então, as três estão corretas. Dessa forma, podemos afirmar que apenas a assertiva, né, as três corretas, então apenas a assertiva 1 está correta? Não. Apenas a 3 está correta? Não. Somente as assertivas 1 e 3 estão corretas? Não. Somente a assertiva 2 está correta? Não. Todas estão corretas. Então, está aí os exercícios que ficaram para a nossa avaliação. Correção de todos eles.